O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agradeço primeiramente ao Padre Johnny, que me acolhe nesta solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, para concelebrar com ele e fazer eco aqui do andamento do processo que se encontra na fase diocesana do Padre Alfredo, acerca das suas virtudes e da sua fama de santidade. Eu cumprimento também as irmãs que me acompanham. Eu estava procurando ver se elas estavam aqui. Depois descobri a Júlia, a Normilda e a Maria das Graças, que estão aqui na segunda fileira do lado do ambão. E agradeço também a elas, porque já há 2 anos, há 2 anos, em outubro, a gente está fazendo essa caminhada, passando pelas comunidades de atuação do Padre Alfredo e da sua irradiação de santidade, para a gente levar ao conhecimento das pessoas a proposta que foi apresentada a Dom Hernaldo, bispo diocesano desta diocese de Bonfim, que por sua vez já solicitou ao dicastério para as causas dos santos o nihil obstat, ou seja, uma vez que não se encontra nada contrário à fé, à doutrina e os ensinamentos da pessoa do Padre Alfredo, se recebe uma espécie de aval, de consentimento para a continuidade do processo. Hoje a igreja celebra 2 apóstolos. O primeiro deles é Pedro, e o segundo é Paulo. Ambos foram chamados pelo mesmo pastor bom Jesus, e ambos se empenharam para fazer um pastoreio de qualidade. Na medida em que foram anunciando o Evangelho por onde foram passando e foram formando comunidades de fé
e corrigindo naquilo que era preciso corrigir, para que Jesus Cristo nunca fosse uma fantasia, mas fosse de fato a pessoa viva de Deus que eles entregavam às comunidades que evangelizavam. Ambos são muito diferentes na formação acadêmica. Pedro é um pescador de profissão. Por sua vez, Paulo é reconhecido como um intelectual da época, mas, não obstante as diferenças de cultura ou de personalidade, isso não foi motivo, não foi impedimento para que se deixassem apaixonar pela pessoa de Jesus, pelo chamado que Jesus fez em determinados momentos da sua vida. A Pedro o chamou quando pescava: segue-me. A Paulo, quando perseguia os discípulos e, por sua vez, perseguia o próprio Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Pergunta Paulo. Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você persegue. Queridos irmãos e queridas irmãs, todavia, o encontro de Pedro com Jesus foi um encontro transformador, não só na profissão, porque Pedro deixou de ser pescador, mas assume uma outra missão que vai exigir dele muito mais habilidade, porque lidar com o mar, com as ondas, com as marés altas e baixas, isso ele sabia muito bem já por profissão, mas lidar com pessoas é sempre um trabalho para o qual a gente nunca está pronto. Lidar com pessoas é um trabalho para o qual você tem que se exercitar todos os dias, a cada momento, porque a gente não conhece a pessoa por inteiro. Por isso, Pedro assume uma missão que não é fácil: ser pescador de homens, ou seja, levar Jesus Cristo ao conhecimento das pessoas, levar depois a mensagem da salvação, depois da ascensão de Jesus, levar a mensagem da salvação, seja na Palestina, seja em Roma, seja por onde ele também esteve. Por sua vez, Paulo também, seu encontro com Jesus foi transformador, porque de um homem que tinha um coração inflamado, de ódio, de ira, de desejo, de sangue, aquele homem sai dali disposto a escutar o que a igreja vai lhe dizer através de Ananias, para que possa assim entender o que Deus pede da sua vida. E depois de ser batizado por Ananias em Damasco, Paulo se retira para um retiro de 3 anos, onde aí vive uma experiência profunda de encontro com Jesus Cristo. E este encontro o transforma. De perseguidor, torna-se testemunha do ressuscitado, torna-se missionário, que atravessa os mares, que enfrenta riscos, seja no meio do seu próprio povo, seja de outros grupos, seja os riscos, inclusive, das precárias viagens que se fazia a barco ou nos navios da época, mas enfrentou tudo isso com uma paixão muito grande por Jesus Cristo, porque para ele já tinha feito essa experiência. Para mim, viver é Cristo. E ele queria que essa riqueza fosse também levada ao conhecimento dos outros, não só de que viver para ele era Cristo, mas que os outros passassem também a viver de Cristo, a viver com Cristo e a viver para Cristo. Por isso não teve medo de enfrentar a prisão, o cárcere em Roma, não teve medo de enfrentar o martírio, tendo a sua cabeça cortada por uma espada, como também
Pedro não teve medo de enfrentar todas as resistências que encontrou. E se antes, por fragilidade, tinha negado Jesus por 3 vezes, depois de ressuscitado, Jesus lhe pergunta se o ama, e por 3 vezes ele responde que o ama. E por 3 vezes Jesus o confirma na missão de pastorear, de cuidar da sua igreja. E diz: você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Interessante que Pedro vem de pedra e não pedra de Pedro, diz um dos padres da igreja. Mas atenção, Pedro não é uma pedra que impossibilita, que obstaculiza, mas é uma pedra que facilita a edificação do corpo de Cristo, isto é, a igreja. É uma pedra semelhante àquelas que a gente encontra em algumas montanhas ou círculos arqueológicos, que tem alguma abertura onde se pode viver determinados grupos de pessoas. E essas aberturas, as pedras, deram abrigo a muitas pessoas, inclusive os monges foram ao deserto e foram morar nesses buracos feitos pela natureza, dentro das pedras, porque ali queriam fazer uma experiência mais profunda de Jesus, uma experiência de Deus. Ali encontraram acolhida, ali encontraram proteção, ali encontraram abrigo. Assim Pedro é pedra neste sentido, em que onde se encontra abrigo, onde se encontra acolhida, onde se encontra compreensão, onde se encontra amor, onde se encontra perdão. Uma igreja, mesmo que seja ela constituída canonicamente paróquia, mas se ela não vive esta abertura para acolher os discípulos de Jesus, ela não é uma igreja autêntica de Jesus. Ela está fraca no seu testemunho. Por isso, nenhum de nós tem poder para impedir que os outros recorram à igreja, não só nas necessidades, também, mas que encontrem na igreja aquilo que buscam, a palavra de Deus para alimentar a fé, mediante o anúncio, a proclamação e a homilia que é feita pelo padre ou diácono. Encontre disponibilidade nos ministros ordenados ou naqueles a quem o bispo confia a tarefa de administrar o sacramento do batismo ou de assistir os matrimônios. Espera receber da igreja a graça dos sacramentos. Por isso, meus queridos irmãos e minhas irmãs, pensemos se diante da realidade do mundo atual, se diante das dificuldades que enfrentamos também no caminho da nossa fé, se nós podemos dizer que já guardamos a fé, se já combatemos o bom combate. A vida do cristão é uma vida de combate contínuo, permanente. E nós só teremos guardado a fé quando de fato tivermos passado pela vida toda, como passou o padre Alfredo, que viveu mais de 50 anos nessa cidade de Jacobina, testemunhando a sua fé em Jesus Cristo, dizendo que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, no cuidado aos pobres, na divulgação do Evangelho, na construção de igrejas, levando educação, criando escolas, para garantir a todos condições de compreender a proclamação da Boa Nova do Evangelho e se tornarem homens e mulheres sujeitos da sua própria ação, da sua decisão, sem vir assim a ser manipulados por aqueles que podiam exercer um certo poder de controle. Nesse sentido, podemos dizer também de Padre Alfredo, guardou a fé, porque morreu em comunhão com a igreja.
Morreu em comunhão com esta comunidade, onde dedicou 50 anos à sua vida. Morreu com a consciência tranquila de ter feito aquilo que devia fazer, de ter cuidado dos pobres, que foi a sua preocupação desde os seus primeiros anos, aliás, desde um pouco antes da sua ordenação sacerdotal, quando participava de um movimento religioso na sua cidade, a Áustria, teve despertado um sentimento de cuidar dos pobres e assumiu esse cuidado como uma missão especial no seu ministério de padre. Assim também o que nós podemos ver é que Deus assiste com a sua força todos aqueles que, no serviço do Evangelho, encontram resistências ou perseguições. Na primeira leitura nós vimos Pedro como foi libertado providencialmente por Deus de uma prisão, onde estava bem guardado, com 4 grupos de soldados cada um, dá um número grande de soldados. Mas o Senhor abre as portas daquele cárcere e o leva para fora ao encontro da sua igreja, que rezava por ele, e juntando-se a estes irmãos que estavam rezando por ele, ele pode dar testemunho da sua libertação e do que aconteceu. Queridos irmãos e queridas irmãs, a festa de hoje é uma festa não somente bonita, mas é uma festa que também olha para nós, é uma festa que nos provoca no sentido de nos perguntar: como você hoje está respondendo à pergunta que Jesus lhe faz agora? E você, quem diz que eu sou? Qual seria a sua resposta? Dizer como está no Evangelho, como disse Pedro, é facílimo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta permanecerá sempre válida, mas essa resposta que eu dou ou darei só será autêntica, só terá a sua autenticidade se essa resposta for acompanhada de amor, de serviço, de compreensão, de perdão, de acolhida, de abertura. Eu vim conversando de Jequitibá até aqui com o motorista que foi me buscar. E nós conversamos sobre muitas questões. E pude perceber que há muitas perguntas que muita gente se faz por aí. E não consegue fazer essas perguntas para nós. Porque quando faz, nós não queremos responder a essas perguntas. Ou quando sabemos que essas pessoas têm perguntas que são provocativas, nós nos distanciamos dessas pessoas. E assim elas vão buscar em outros segmentos religiosos respostas às suas perguntas. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, a resposta ao drama da vida humana nós vamos encontrar sempre em Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. A resposta nós vamos encontrá-la sempre na comunidade de fé, que se reúne para escutar a palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia, fazendo memória da presença salvadora e redentora do Senhor em nosso meio. Por isso, festejar São Pedro e São Paulo não somente nos faz olhar para essas 2 colunas fundamentais da igreja como figuras distantes de nós e dizer, não, eles foram muito corajosos. Na verdade, eles foram apaixonados por Cristo, foram pessoas de muita fé, não tiveram medo de colocar toda a sua esperança no Senhor. Assim como Paulo disse, eu sei em quem pus a minha esperança, eu sei em quem acreditei. Então que também possamos nós sair desta celebração da missa com essa convicção de que nós sabemos onde colocamos a nossa esperança. E a nossa esperança não é num sentimento imaterial, mas a nossa esperança é numa pessoa viva, na pessoa de Cristo. Às vezes eu tenho a impressão que, como igreja, nós não saímos ainda do sepulcro. Nós precisamos fazer a experiência da ressurreição.
para sermos convencidos cada vez mais, na medida em que o Evangelho é anunciado, nos convencermos cada vez mais de que somos vivos, de que fomos ressuscitados, fomos mergulhados pelo batismo numa morte semelhante à de Cristo, mas participamos também da sua ressurreição, que para nós ainda não é plena, mas a gente já vivencia essa experiência de ressuscitados, porque renascemos para uma condição nova de filhos e filhas de Deus. Eu sou o Padre Basílio, monge também da Ordem do Padre Alfredo. Meu mosteiro está localizado na Diocese de Itapeva, no sudoeste do estado de São Paulo. Estou na fronteira com o estado do Paraná. Domingo passado, nós tínhamos 6 graus de frio. De repente eu chego em Salvador, já era mais quente. Mas também durante o dia a gente tem altas temperaturas lá. Estamos vivendo um fenômeno nunca visto antes. Creio que seja em relação à questão do aumento da temperatura global. Mas o fato é que nós estamos tendo muito calor durante o dia e à noite quedas assim muito drásticas, e isso judia muito do nosso organismo. Mas viver nesta realidade é também para mim um motivo de alegria, e poder sair de lá para vir servir a essa igreja particular que está na Diocese de Bonfim e que tem a sua presença através do pároco aqui na cidade de Jacobina, nas paróquias de São José e na paróquia de Santo Antônio, mas ao centro. E assim há 2 anos estou procurando ajudar a Dom José, que manifestou o desejo de apresentar à igreja seu sonho de ver o Padre Alfredo sendo reconhecido como beato e futuramente como santo. É claro que esse não é um trabalho que compete ao bispo declarar santo nem beato, mas é um trabalho que começa com a aceitação do bispo, e do Hernaldo deu o seu consentimento verbalmente e depois formalmente por escrito, e também ficou de fazer o pedido ao dicastério para as causas dos santos, para ver se não tem nada em relação à continuidade do processo. E nessa semana eu cheguei ontem, fui a Jequitibá, hoje cheguei a Jacobina, vou celebrar em outras comunidades. E amanhã chegará a apostoladora. Eu estou na condição de vice-postulador. E nesta semana vamos nos encontrar também com o Dom Hernaldo, aqui mesmo em Jacobina, e onde a apostoladora vai conversar com ele sobre as várias funções e serviços que deverão ser assumidos por pessoas, padres, leigos, também aqui da Diocese de Bonfim. E de modo que é uma alegria para mim ter passado por onde eu já passei e ter ouvido testemunhos cada vez mais edificantes. Todos são edificantes, mas cada comunidade teve uma experiência de encontro pessoal com o Padre Alfredo muito peculiar, muito própria. Isso mudou a vida de muitas pessoas. A presença do Padre Alfredo transformou a vida de muita gente. Por isso o povo já reconheceu que ele morreu com fama de santidade, porque já em vida as pessoas viam nele sinais de santidade, sobretudo porque viveu as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade. Mas quanto a declarar beato ou santo, isso é de competência da igreja, isso é de competência do Romano Pontífice, mas o trabalho deverá ser feito na diocese, acompanhado pelo bispo, por pessoas, padres, freiras, leigos, leigas, que tenham condições de fazer esse trabalho e enviar toda a documentação para Roma, onde lá passará toda a documentação por um estudo, também no que se chama fase romana. E se depois de tudo que se enviar, se chega à conclusão de que realmente o padre viveu a fé em graus de santidade e fez tudo isso com muita santidade de vida, porque fazer o que ele fez é somente um santo que é capaz de fazer. Deixar de se alimentar para alimentar os outros.
Deixar de ter conforto para confortar os outros. Confortar quando tinha fome, confortar quando choravam, confortar quando perdiam seus filhos para a morte, por diversas causas, mas estava ali o Alfredo, o homem de Deus, o homem dos pobres, para todos dar uma palavra de esperança, de consolação e de confiança em Deus. Então é isso que me anima a estar vindo com algumas frequências, a Jacobina mais precisamente, para ir passando por esses lugares. E tinha faltado estar aqui, e hoje foi possível vir aqui a esta paróquia do Divino. É do Divino, não é? São José, a paróquia de São José. Eu estive aqui em 2008, de passagem. A única lembrança que eu tenho da igreja é que estava no contrapiso. Não me lembro mais nada. E desde então é a primeira vez que eu retorno. Fico feliz que vocês estejam caminhando como uma comunidade viva de fé, de testemunha de serviço. E agora só nos resta sermos não missionários, missionárias que levam no coração e leva para todos o sabor e o perfume do Evangelho. Não desistamos do seguimento de Jesus por causa das fraquezas dos membros da igreja. Nós não seguimos Jesus por causa dos membros da igreja, mas por causa dele mesmo. Eu costumo dizer para mim e para as pessoas que me trazem dificuldades, olha, a gente só supera tudo isso por causa de um certo reino. Como cantou o Padre Zezinho na canção, por causa de um certo reino, estradas eu caminhei. É assim, por causa de um certo reino, os apóstolos enfrentaram o que enfrentaram. Por causa de um certo reino, a gente tem que lidar com coisas que a gente nunca lidou. E a gente tem que buscar meios para aprender a administrar as situações novas, para que assim, animado na fé, possamos animar também os outros na sua fé e na sua esperança. Que o testemunho de Paulo e de Pedro nos una cada vez mais a valorizar como sagrado aquilo que nós não podemos ferir na igreja, a unidade. Nós podemos ter muitas opiniões diferentes, podemos ter pensamentos diferentes, vocês podem ter até suas ideias, seus partidos e ideologias, mas, meus irmãos, nunca misturem questões políticas, ideológicas com a fé, com a unidade da igreja. Vocês podem estar até em desacordo nessas outras instâncias aí de pensamento, mas na unidade da fé, do amor e da caridade, a gente tem que caminhar junto. Porque se a gente não caminhar junto, a gente dá um contra-testemunho. E dar um contra-testemunho, isso pesa muito sobre a nossa pessoa. Pois a quem muito foi dado, muito mais será exigido. Que a intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo nos leve também a adquirir cada vez mais um amor apaixonado por Jesus Cristo, o seu Evangelho e o reino, que não é uma realidade abstrata, mas é uma realidade já presente e atuando na história da humanidade, também na nossa história. Por isso é preciso que cada um, eu, você, o Padre, dê o máximo de si, o melhor de si, para que o mundo se torne melhor. Assim seja.